Oi gente, tudo bem? O Olavo de Carvalho me respondeu ao meu vídeo sobre o que ele disse sobre Darwin e a evolução. E posso dizer que não estou surpreso, mas eu acho que quem gosta do professor deveria estar um pouco decepcionado, porque ele poderia ter dado uma resposta melhor, eu acho, né? Então ele me respondeu no Twitter e no Facebook. Ele disse: lá vem o Oliveira de novo, com ares de autoridade científica. Isso já presume um ataque pessoal, né? Tentando discutir minhas opiniões baseado no puro analfabetismo funcional. Vocês que viram o vídeo podem julgar se isso é verdade. 2. Dizer que Darwin confirmou sua teoria com experimentos é o suprassumo da ignorância. Deveria bastar para caçar um diploma de biólogo. Ok, e no Facebook ele disse: ao dizer que Darwin confirmou sua teoria por meio de experimentos, entre aspas, ele Vieira transforma o biólogo inglês no exterminador do futuro. Darwin fez experimentos que mostrassem para ele que as premissas dele, que o raciocínio dele estava indo na direção certa. Então, um dos experimentos mais famosos foi o com pombos, né? Basicamente ele fez o que muita gente estava fazendo na época, até por hobby, que era criar pombos e ver o resultado da seleção. Então, a seleção que primeiro ele falou, que ele primeiro estudou, foi a artificial, certo? A seleção artificial, que era conhecida há milênios, né? E na Inglaterra, especialmente, era muito feito com pombos e com cachorros também. Tem várias raças de cachorros que têm origem na Inglaterra. E então, a própria expressão seleção natural já indica isso, que ele estava usando como analogia uma coisa que era feita artificialmente, né, por criadores de pombos, criadores de cachorro, de vaca, etc, etc. Era uma analogia disso na natureza, por isso seleção natural. Então aqui, por exemplo, está mostrando algumas variedades de pombos que surgem com a seleção artificial, né? Se os donos então selecionam características estéticas, né? Por exemplo, tem esse aqui que parece que tem um casaquinho de penas. Tem esse outro que parece que tem um papo grande. Então, esses experimentos que ele fazia indicavam alguma coisa para ele. Por exemplo, ele via que o nível de variação que você consegue com seleção artificial, ele é reproduzido na natureza, por exemplo, na leve variação de bicos de tentilhões de espécies diferentes, lá das Ilhas Galápagos. Então, o que um dono de pombos faz em casa, a natureza faz, né? Então, os bicos, por exemplo, são selecionados não de acordo com a estética, mas de acordo com a sobrevivência, né? De acordo com a dieta de cada espécie. Então, existe o fenômeno da exclusão competitiva, por exemplo, que as espécies competem pelos mesmos recursos, e lá na Ilha de Galápagos tem grãos, né? Então, o que acontece? Uma espécie é melhor, é mais apta, mais adaptada até a comer um certo tipo de grão, a outra espécie menos apta nisso vai ser excluída desse nicho ecológico. Então, o que vai acontecer? Com a variação que eu comentei, a variação vai surgindo. Então, o bico vai se transformando ao longo das gerações para se especializar em outro tipo de grão que é digamos que é um nicho inexplorado, uma fonte inexplorada de recursos na natureza. Então, por isso que Darwin usou a expressão seleção natural. É como se fosse uma analogia da seleção artificial que já acontecia. Então, sim, ele fez esses experimentos com pombos, com cracas, com outros animais. Então, os experimentos dele indicavam que ele estava indo na direção certa. O professor Olavo aqui está fazendo, acho que, uma equivocação entre fazer experimentos para mostrar que as premissas e o raciocínio estão indo na direção certa, e fazer experimentos que ele está falando como se eu tivesse alegado que o Darwin tivesse feito experimentos de mudança das espécies ao longo de milhões de anos. Por isso que ele falou exterminador do futuro e tal. Mas o professor diz que ele é agnóstico sobre o acontecimento da evolução, mas está parecendo mais que ele é cético, né?
e no sentido assim de pirrônico, ceticismo pirrônico, que ele não acredita no fenômeno da evolução, né? Tá parecendo isso, professor, não está parecendo que a sua posição é a que você alegou, né? Que você é agnóstico quanto a isso, que isso é indecidível, né? Em outras palavras. Então não tá parecendo que a sua posição é de que é indecidível, está parecendo que a sua posição é de que não existe, de que a teoria não para em pé, que foi desbancada, etc. E os seus seguidores falam muitas coisas contra a teoria da evolução e o senhor não se pronuncia para corrigi-los, né? De que, na verdade, a sua posição é que é indecidível, e não que você sabe que ela não aconteceu. Mas está parecendo que é isso. Tá soando como se o senhor fosse criacionista. E muita gente veio me criticar por eu te tratar como professor. Isso eu faço por respeito, né, aos idosos, a respeito. Mas e também para mostrar, na verdade é para mostrar que a minha picuinha não é com a sua pessoa, mas com o que você diz sobre um cientista, né, e sobre uma teoria científica. Está aqui algumas variedades de cães também. Todo mundo sabe como os cães variam, né, em tamanho. Existem raças de cachorro, são a mesma espécie, tudo isso é a mesma espécie, né, porque na definição biológica de espécie, porque podem reproduzir em princípio. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem algumas raças pequenas, as fêmeas pequenininhas não conseguem gestar os cachorros grandões, né? Corrijam-me se eu estiver errado, mas eu acho que até isso acontece. Então já é um início de barreira à reprodução. E isso é assim que iniciam novas espécies, quando vai acontecendo uma barreira na reprodução, né? Então, quanto menos haver troca genética entre duas variedades, mais com o tempo elas vão mudando e, né, cada uma tomando seu caminho. E é isso. Então, repito, a seleção natural no começo era uma analogia da seleção artificial, que a seleção artificial ninguém duvida dela, né? Da seleção natural que o pessoal era a seleção natural que o Darwin precisava estabelecer, como ele fez, e os experimentos dele ajudaram ele nisso, né? Experimentos, trocas de correspondência com criadores de animais e de plantas, né? Ele foi muito prolífico também nisso, de colaboração, né? Hoje uma coisa cara à ciência moderna que ele já fazia colaboração, também fazia muita coisa sozinho, né, os experimentos dele. Sobre ele ter sido exterminador do futuro, na verdade Darwin quase descobriu as leis de Mendel, né, as leis da genética mendeliana. Eu tenho esse texto aqui no blog evolucionismo.org, vou botar o link na descrição. Quem estiver interessado, o Darwin fez experimentos com prímulas que mostravam um padrão de herança delas. Então, ele fez coisa bem parecida com o que o Mendel fez. Aqui, por exemplo. Então, você sempre tem, né, duas variedades com fenótipos diferentes. Aí você tem a F1, né, a geração filial. Aí você intercruza a geração filial com ela mesma. O que é melhor de ser feito em plantas, porque animais isso costuma gerar muito o que a gente chama de depressão endogâmica. Então se extingue rápido se você cruzar, né, irmão com irmão. Que vocês sabem, o tabu social sobre isso tem até a ver com a genética disso. Enfim, mas por isso mesmo que a genética começou com plantas. Aí depois de cruzar a primeira geração filial com ela mesma, aí o fenótipo que estava uniforme na primeira geração filial, de repente ele mostra essa variedade. E o gênio de Mendel foi que ele tinha conhecimentos matemáticos, né, para descrever a proporção de cada fenótipo. E ele viu que isso era uma coisa que, se a herança fosse mendeliana, funcionava, era previsível, né? Então por isso a gente chama de lei de Mendel. Dá para você prever qual vai ser o resultado desse cruzamento aqui. Então o Darwin não tinha os conhecimentos matemáticos e estatísticos para ver isso. E também ele tinha as outras ideias dele que ficavam no caminho, né? Como a ideia de herança por mistura. Por isso que ele não descobriu a genética. Também era esperar demais de um cientista só, descobrir a evolução e a genética. Então,
É meio lamentável, né, essa resposta aqui, cheia de retórica e ataque pessoal, quando tudo que eu fiz foi comentar as ideias dele e eu fui até excessivamente respeitoso, né, justamente para focar nas ideias. Parece que não adiantou. Então o último tweet que ele usou foi: ele Vieira traz na testa o emblema inconfundível do charlatanismo. Tá bom, que pena que o senhor pensa assim, né? A Universidade de Cambridge não concorda. Então, era isso, gente, que eu tinha a dizer. Não tem mais nada a comentar. Uma última coisa. Sobre esse negócio de experimentos. Então, eu reconheço que, por um lado, ele, embora esteja meio que pegando uma coisa que eu não falei, né, sobre os experimentos e os milhões de anos. Então, tem essa objeção criacionista, ou seja, o professor está meio próximo dos criacionistas aí. Tem essa objeção criacionista de que a macroevolução não foi observada em laboratório, ou testada, ou experimentos foram feitos com ela. Isso é uma inverdade. A macroevolução já foi observada em laboratório. Essa imagem aqui do crocopato é só uma piada, tá? Não é ele. Na verdade, são bactérias. Por quê? Justamente porque o tempo de geração das bactérias é muito curto, minutos. Então, teve esse experimento, tem até aqui um artigo na Wikipédia, também vou passar esse link na descrição. Então, a Escherichia coli, ou Escherichia coli, ela é uma espécie de bactéria que vive no nosso cólon, né, no nosso intestino. De vez em quando ela tem uma mutação e causa diarreia, mas fora isso ela é benigna e não faz nada. Ela ainda é a bactéria mais estudada da história. Então, num laboratório, eles começaram a fazer um experimento com seleção natural. Eles botavam a Escherichia coli num ambiente com muito citrato, que é uma fonte possível de carbono, se não me engano, me corrijam microbiólogos. É uma fonte de um nutriente essencial para a Escherichia coli. Só que ela não é capaz de metabolizar ele, ela não é capaz de usar isso como uma fonte de alimento, digamos. Exatamente como no caso que eu estou falando do tentilhão. Então tinha no ambiente o tal grão, mas o biquinho dele não tinha a forma adequada. Então a seleção natural foi chegando lá. E gerou essa variação de bicos. Enfim. E o que aconteceu? Depois de 20 mil de gerações, e que levou 22 anos, né, a geração é curta, mas para ter tantas gerações assim, são 22 anos. Então isso, eu acho que com o tempo de geração de mamíferos grandes, isso dá uns 500 mil anos ou mais, né, relativamente. Então, depois de 22 anos de seleção natural na Escherichia coli, surgiu uma cepa, uma variedade capaz de metabolizar o citrato. Para quem não entende microbiologia, e para entender que isso é uma macroevolução, é o seguinte: a metabolização do citrato é, por exemplo, o que diz para um microbiólogo que aquela bactéria que ele está estudando é a salmonella ou é a Escherichia. Então, salmonella, como vocês sabem, pode matar, né? Então, classicamente, para saber qual é a bactéria que você está lidando, você vai botando em meio de cultura, a bactéria vai crescendo, forma um disquinho de bactéria, de célula mesmo, que ela vai crescendo, fazendo um disquinho. Aí você vai descobrindo as chaves dicotômicas lá de classificação são em relação ao metabolismo da bactéria que está ali. Então essa capacidade de metabolizar o citrato é uma coisa que distingue a linha da salmonella, a linhagem da salmonella da linhagem da Escherichia coli. Então são duas bactérias muito diferentes. E então o que se observou aqui, né, foi uma macroevolução. Por causa disso, uma coisa tão essencial mudou na Escherichia coli, uma coisa tão diagnóstica de que ela é a Escherichia coli mudou nela. Isso não quer dizer que ela virou a outra, quer dizer que ela se adaptou ao ambiente, né, depois da seleção natural, que é durante o tempo que é equivalente a uns 500 mil anos em grandes mamíferos. E é isso. É uma pena, né? Como eu disse, eu acho que isso reforça o que eu tinha dito, que o pessoal da direita, que eu respeito,
tem que procurar uns gurus melhores, né? Uns que não ataquem a ciência desse jeito, e quando um aprendiz de cientista corrige um pouquinho, ainda ele responde com ataques pessoais, né? Com falácia ad hominem. É uma pena, realmente. Mas isso eu acho que reforça a ideia de que não é um filósofo. Um abraço. Até a próxima.